O Bradesco voltou para a região dos R$ 14. Eu já tenho o Bradesco na minha carteira e depois dessa queda, BBDC3 voltou para o meu radar. Só que eu não quero olhar simplesmente para uma ação que caiu e concluir ela está barata, porque os números do Bradesco hoje contam duas histórias. De um lado, o banco acabou de entregar o 10º trimestre consecutivo de crescimento do lucro. O ROI voltou para mais de 16% e a operação está claramente melhorando. Do outro lado, a provisão para perdas cresceu mais de 22% em um ano e a inadimplência teve uma pequena alta. Então, a pergunta é: o Bradesco realmente voltou e o mercado ainda não reconheceu essa recuperação? Ou esses R$ 14 estão baratos por algum motivo? E fica aqui comigo até o final, porque eu vou mostrar qual preço eu considero interessante para o BBDC3, o que eu estou fazendo na minha própria carteira e por que eu vendi os meus direitos de subscrição para comprar as ações diretamente no mercado. E se você gosta desse tipo de análise, em que a gente olha os números, os riscos e também o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Para entender esses R$ 14, primeiro a gente precisa voltar alguns anos, porque o Bradesco que nós temos hoje não é exatamente o mesmo banco de 2022 e 2023. Durante muitos anos, o Bradesco foi um dos bancos mais rentáveis do Brasil. Só que ele passou por um período muito complicado. A inadimplência aumentou, as provisões para perdas cresceram muito, tivemos problemas grandes de crédito, como o caso das Americanas, e a rentabilidade do banco despencou. O ROI, que historicamente chegou próximo de 20%, caiu para menos de 10% em 2023. E se você não sabe o que significa ROI, pensa de uma maneira muito simples. ROI é basicamente quanto de lucro a empresa consegue gerar sobre o patrimônio dos cotistas. ROI significa retorno sobre o patrimônio. Imagina um banco com R$ 100 de patrimônio. Se ele gera R$ 20 de lucro, o ROI foi de 20%. Se ele passa a gerar apenas R$ 10, o ROI é de 10%. O mesmo capital que está produzindo metade do resultado. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bradesco. A grande pergunta naquele momento era: esse banco consegue recuperar a rentabilidade que ele já teve no passado? E é aqui que o segundo trimestre de 2026 começa a ficar interessante. O Bradesco, ele apresentou 7,05 bilhões de reais de lucro líquido recorrente. Isso representa um crescimento de 16,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E mais importante, esse foi o 10º trimestre consecutivo de crescimento do lucro. O ROI trimestral chegou a 16,2%. Olha essa mudança. Nós saímos de um banco que chegou a entregar ROI abaixo de 10% para um banco que voltou para mais de 16%. Então, para mim, a pergunta deixou de ser: o Bradesco consegue se recuperar? E passou a ser: até onde essa recuperação consegue chegar? Porque tem uma diferença importante aqui: 16% ainda não são os 20% de retorno. E isso vai fazer muita diferença quando chegarmos ao preço da ação. Quando eu vejo um lucro crescendo 16%, a próxima pergunta é: de onde está vindo esse lucro? Foi alguma coisa extraordinária? Foi a tesouraria acertando uma operação? Ou o negócio realmente está melhor? E aqui existem bons sinais. A margem financeira chegou a aproximadamente 20,9 bilhões de reais, crescimento de quase 16% em um ano. A margem com clientes chegou a cerca de 20,2 bilhões, crescendo quase 14%. E as receitas totais chegaram a 37,6 bilhões, uma alta de mais de 10%. Então, nós não estamos falando apenas de um evento isolado. O próprio negócio está gerando mais receita. E para quem investe pensando no longo prazo, é isso que eu quero enxergar: crescimento recorrente, mais negócios, mais clientes, mais receita,
boa gestão de risco, eficiência e lucro crescendo como consequência. E aqui, um dos E aqui a gente chega em um dos pontos mais importantes da análise. A carteira de crédito expandida do Bradesco chegou a 1,13 trilhão de reais, um crescimento de 11,6% em um ano. Pessoa física cresceu 8,4%, pequenas e médias empresas 16,1%, grandes empresas 12,7%. Só que o que eu quero só que eu quero deixar aqui para vocês uma coisa muito clara, tá? Um banco crescer a carteira de crédito não significa automaticamente que ela está melhorando. Eu posso aumentar muito a minha carteira emprestando dinheiro para qualquer pessoa. O problema aparece 2 anos depois, quando essas pessoas deixam de me pagar. Então, a pergunta correta não é quanto o Bradesco está emprestando, é qual o retorno ele está recebendo pelo risco que ele está assumindo. E aqui aparece uma mudança interessante, tá? Hoje, aproximadamente 61% da carteira possui garantias. Um ano atrás, esse número estava próximo de 58,5%. Ou seja, o Bradesco está tentando crescer mais linhas em que existe algum tipo de proteção. A gestão usa bastante uma expressão, retorno ajustado ao risco. Então, traduzindo, eu não quero simplesmente emprestar mais. Eu quero ganhar dinheiro suficiente para compensar o risco que eu estou assumindo. Um bom exemplo são as pequenas e médias empresas. A carteira desse crescimento cresceu cerca de 37 bilhões em um ano. Parece bastante agressivo, só que aproximadamente 31 bilhões desse crescimento vieram em operações ligadas a FGI e FGO. Então, explicando rapidamente, FGI e FGO são mecanismos de garantia utilizados principalmente em operações de crédito para empresas. Na prática, eles ajudam a cobrir parte do risco caso o tomador não consiga pagar. Isso não significa que o empréstimo não tenha risco, mas significa que existe uma proteção adicional. E aqui acontece uma coisa importante. Quando o cliente atrasa, o banco ainda pode precisar fazer provisões enquanto espera essa garantia ser efetivamente honrada. Então, você pode ter mais provisão no curto prazo, mesmo em uma carteira mais protegida. E isso nos leva exatamente ao principal risco que eu vejo hoje no Bradesco. A PDD expandida chegou praticamente a 10 bilhões de reais no trimestre. E ela cresceu 22,6% em relação ao ano passado. Repara nessa comparação. Lucro, mais 16%. PDD, mais 23%. Então, existe risco? Claro que existe. Eu jamais analisaria o Bradesco hoje sem acompanhar a qualidade da carteira. A inadimplência acima de 90 dias saiu de 4,2% para 4,3% no trimestre. Foi uma piora pequena, não é uma explosão da inadimplência, mas é algo que merece a nossa atenção. Agora a gente precisa olhar o outro lado. O custo de crédito permaneceu em 3,5%. A cobertura da movimentação do estágio 3 ficou acima de 100% no semestre. E o volume de ativos problemáticos caiu aproximadamente 5,5 bilhões em 12 meses. Por isso, eu não olho esses números e penso, o crédito do Bradesco está descontrolado. Mas eu também não penso que o problema de crédito acabou. A minha leitura é que até agora está controlado, mas esse é provavelmente o principal indicador que a gente precisa acompanhar nos próximos resultados. Porque se esse cenário mudar, muda também uma parte importante da tese. Porque existe outro ativo muito importante dentro do Bradesco que às vezes fica esquecido: o grupo segurador. No segundo trimestre de 2026, o grupo segurador entregou aproximadamente 2,9 bilhões de lucro,
um crescimento de 28,3% em um ano, com um ROI de 22,8%. Olha a diferença. O Bradesco consolidado, uma rentabilidade próxima de 16%. O grupo segurador, quase 23%. Essa diversificação é uma das coisas que eu gosto na empresa, porque o Bradesco não depende exclusivamente de emprestar dinheiro. Nós temos seguros, previdência, capitalização, consórcios, investimentos, cartões, banco de investimentos e várias outras fontes de receita. Outro ponto que eu acompanho é a eficiência. Porque falar estamos investindo em tecnologia e inteligência artificial é fácil. Eu quero saber, isso está aparecendo realmente nos resultados? E começa a aparecer. O índice de eficiência operacional chegou a 46,5%, uma melhora de aproximadamente 3,4 pontos percentuais em um ano. Ao mesmo tempo, o banco vem reduzindo estrutura física e investindo cada vez mais em canais digitais e tecnologia. Isso, para mim, é muito mais importante do que simplesmente ouvir que o banco tem inteligência artificial. Eu quero ver produtividade, eu quero ver custo, eu quero ver receita e eu quero ver lucro. Então, agora, a gente entra em um dos assuntos mais polêmicos. O Bradesco anunciou um aumento de capital de até 10 bilhões de reais. E muita gente imediatamente pensou: se o banco está se recuperando, por que, que ele precisa de mais 10 bilhões de reais? E essa, pessoal, é uma pergunta muito justa. Primeiro ponto: o banco já estava acima dos limites regulatórios de capital. Então, não estamos falando simplesmente de um banco desesperado para cumprir Basileia. Segundo, considerando o aumento de capital e os efeitos ligados à Bradsaúde, o capital principal pro forma pode chegar próximo de 13,6%. E terceiro, que foi um ponto que chamou bastante a minha atenção, os controladores se comprometeram a colocar pelo menos 8 bilhões dos 10 bilhões de reais. Então, para mim, isso importa. Isso importa muito, na verdade. Não elimina nenhum risco, mas quem conhece a empresa por dentro está colocando muito dinheiro próprio para aumentar a participação e fortalecer o banco. Eu considero isso um sinal importante de alinhamento e de confiança. Só que existe um contraponto. Mais capital não significa automaticamente mais retorno. Pensa aqui comigo. Se o banco tem R$ 100 de patrimônio e ele lucra R$ 20, o ROI é de 20%. Agora, se você coloca mais R$ 10 de capital, o patrimônio passa para R$ 110. Para manter os mesmos 20% de ROI, o lucro precisa passar de 20 para R$ 22. Ou seja, quanto mais capital existe, maior é o lucro necessário para manter a rentabilidade. A própria administração reconheceu esse desafio. Então, uma coisa que eu vou acompanhar daqui para frente é: o Bradesco consegue colocar esse novo capital para trabalhar com uma rentabilidade interessante? E essa resposta nós ainda não temos. E isso me leva a uma decisão que eu tomei na minha própria carteira. Eu recebi os direitos de subscrição do Bradesco. Só que depois do anúncio, as ações chegaram a cair bastante. Então, eu comparei o custo efetivo da subscrição com o que eu conseguiria fazer no mercado. E para mim, naquele momento, fazia mais sentido vender os direitos e comprar diretamente as ações na bolsa. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vendi os meus direitos de subscrição e comprei a quantidade de ações que eu queria diretamente no mercado. Isso significa que eu sou contra a esse aumento de capital? Não, pelo contrário. O compromisso dos controladores com os 8 bilhões foi um dos pontos que aumentou a minha confiança no banco. A minha decisão foi simplesmente de preço e de alocação do meu capital. Se naquele momento eu consigo uma condição que eu considero melhor no mercado, eu prefiro comprar no mercado. Então agora a gente chega na pergunta principal do vídeo.
Hoje, o Bradesco BBDC3, ele está perto de R$ 14,47. O valor patrimonial por ação está próximo de 16,57. Então, a ação negocia a aproximadamente 0,86 vezes o valor patrimonial. E o PL, preço sobre lucro, está próximo de 6,1 vezes. Então, traduzindo, o mercado está pagando menos de R$ 1 por cada R$ 1 de patrimônio líquido do banco. É como se o banco valesse R$ 1 e eu estivesse pagando 87 centavos por ele. Só que tem uma coisa muito importante aqui, tá? O preço sobre valor, o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 não significa automaticamente que uma ação está barata. Se eu tenho um banco ruim, com uma baixa rentabilidade, eu posso pagar menos que o patrimônio e ainda assim fazer um investimento ruim. É por isso que a gente analisa o ROI e o preço sobre valor patrimonial juntos. Eles são analisados juntos. E é justamente por isso que a recuperação do ROI para mais de 16% é tão importante na minha tese. Agora, eu vou para os meus cálculos, tá? Eu trabalho com dois preços teto. O primeiro, ele considera o histórico de dividendos dos últimos 6 anos. Hoje, ele está próximo de R$ 15,56. E existe também o preço teto projetivo para 2026. Considerando a recuperação esperada de lucros e dividendos, esse preço teto está próximo de R$ 23,01. Mas atenção, tá? Primeiro, atenção à diferença. O primeiro, o preço teto médio, ele olha para aquilo que a empresa já entregou. Então, no passado, média dos últimos 6 anos. O segundo olha para aquilo que esperamos que ela entregue em 2026. Por isso, naturalmente, eu tenho muito mais cautela com o preço teto projetivo. Por quê? Por que disso tudo, né? Porque é uma projeção. A gente não tem a certeza que isso ainda vai acontecer. Então, vamos falar agora do dividend yield médio dos últimos 6 anos que eu acompanho. Ele está próximo de 6,5% no Bradesco. Já o dividend yield projetado para 2026, ele está próximo de 9,6% para o BBDC3. Esse é um retorno projetado bastante interessante. Só que nunca confunda o dividend yield projetado com um dividendo garantido. Para esse cenário se confirmar, o Bradesco precisa continuar aumentando o lucro, controlar a PDD, manter a qualidade da carteira, continuar melhorando a rentabilidade. Então, tudo isso precisa se concretizar. Por isso, eu nunca compro uma ação simplesmente porque aparece um dividend yield alto na tela. O dividendo, ele é consequência do negócio. E é justamente esse tipo de análise que eu ensino dentro da mentoria GGM. A ideia não é simplesmente entregar uma lista de ações para comprar. Eu quero que você aprenda a olhar uma empresa, entender os resultados, analisar os riscos, calcular um preço que faça sentido e tomar as suas decisões com mais clareza. Dentro da mentoria GGM, a gente trabalha desde organização financeira e construção da carteira até análise de empresas, dividendos, preço teto, aportes, dividendo sintético e acompanhamento dos investimentos. Além das aulas, os membros acompanham comigo o radar GGM, a carteira GGM, as análises das empresas e as decisões que eu estou tomando na prática para a minha própria carteira de investimentos. Então, se hoje você ainda olha para uma ação como o Bradesco e fica sem saber se está barata, cara, se deveria comprar, simplesmente esperar ou vender, o link da mentoria GGM está aqui na descrição do vídeo. Então, agora, voltando para o Bradesco, tem uma pergunta que aparece muito para mim: BBDC3 ou BBDC4? Eu não tenho uma preferência cega por um ticker. A BBDC4, por ser preferencial, ela recebe dividendos 10% maiores do que a ordinária, a BBDC3. Só que normalmente ela também negocia mais cara. Então o que eu faço? Eu comparo quanto custa cada ação e quanto de dividendo cada real investido está me entregando. Então qual é o dividend yield de cada uma?
Se a diferença de preço da preferencial for maior do que a vantagem de dividendo que ela oferece, a BBDC3 pode entregar um yield maior. Se a BBDC4 estiver negociando com um prêmio menor e entregar um dividend yield maior, eu posso comprar a BBDC4. Eu olho a relação naquele momento. Hoje, pelos preços atuais, o meu foco tem sido a BBDC3. E depois de analisar tudo isso, o que eu estou fazendo com o Bradesco? Eu gosto do banco, eu já tenho o Bradesco na minha carteira e hoje, abaixo dos R$ 15 em BBDC3, eu estou fazendo algumas compras. Não porque os R$ 15 sejam algum número mágico, mas porque nessa região começa a existir para mim uma combinação interessante entre qualidade do negócio, recuperação dos resultados, potencial de dividendos e o preço. Só que eu também não estou colocando todo o meu capital de uma vez e também em uma única empresa. Porque ainda existem riscos, a PDD merece acompanhamento, a inadimplência, a inadimplência merece acompanhamento, o ROI ainda precisa continuar evoluindo e agora existe mais capital que precisa ser bem remunerado. Então, eu continuo fazendo aquilo que eu considero mais racional. Boa empresa, preço interessante e aportes graduais. E antes de terminar, tem uma pergunta que todo investidor deveria fazer quando compra uma ação. O que faria eu admitir que a minha tese estava errada? No Bradesco, eu acompanharia principalmente uma interrupção ou reversão da recuperação do ROI, uma alta persistente do custo de crédito e da inadimplência, deterioração relevante das novas carteiras de crédito e dificuldade de transformar o capital adicional em lucro e rentabilidade. Se o lucro continuar crescendo e esses riscos permanecerem controlados, para mim a tese continua evoluindo na direção certa. Se isso mudar, eu também preciso estar disposto a mudar a minha opinião. Buy and hold não significa fechar os nossos olhos. Então, resumindo, eu não gosto do Bradesco a R$ 14 simplesmente porque a ação caiu. Eu gosto porque eu vejo um banco que passou por uma crise forte e está há 10 trimestres consecutivos recuperando o lucro. O ROI voltou para mais de 16%. A carteira está crescendo de maneira mais colateralizada. A eficiência está melhorando. O grupo segurador continua extremamente rentável. E, ao mesmo tempo, o mercado ainda negocia BBDC3 abaixo do patrimônio e com múltiplos baixos. Mas a recuperação ainda não terminou e o risco de crédito continua sendo o principal ponto de atenção. E é justamente essa combinação de empresa melhorando, mas preço ainda descontado, que fez a BBDC3 entrar na minha região de compras abaixo dos R$ 15. E agora eu quero saber de você. Se você tivesse R$ 10.000 hoje para investir no setor bancário, você compraria Bradesco, Banco do Brasil, Itaú ou deixaria o dinheiro esperando outra oportunidade? Comenta aqui embaixo. E eu vou olhar as respostas e nós podemos fazer um próximo vídeo comparando os três bancos. Se esse vídeo te ajudou a entender o Bradesco além da cotação, deixe o seu like e se inscreva no canal. De grão em grão, o investidor chega no milhão. E se você quiser aprender a fazer esse tipo de análise comigo e construir a sua carteira seguindo um método, o link para conhecer a mentoria GGM está aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.